Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no nosso 9º episódio da review Nome do Vento. É o último da narrativa. O último, gente. Chegamos no último episódio da narrativa. Exatamente. Estamos aqui eu, Jordana, com Letícia. Lebissa. E aqui, hoje eu queria começar com uma errata, tá certo? Para falar que eu acertei. E uma das nossas discussões no episódio passado, a Letícia falou que o nome das árvores eram Bordeaux. E são Dêneras mesmo, tá bom? Ok. Algum recado que você quer fazer ou não? Nenhum, Jordana. Ok. Tá vendo? Não, na verdade, eu queria agradecer as pessoas mesmo, que a gente chegou aqui de novo, graças aos nossos amigos. Minha mãe, que curte todos os posts do Twitter e retuita. Vota em todos, mesmo não lendo o livro. Eu tô falando tudo errado. E a gente tem algumas pessoas que sempre comentam lá também. Então, muito obrigada, gente. De verdade. Sim. Agora comecemos, então, nos capítulos em si. Então, tá. Então, É do 84. 84 é o epílogo. Vai do 84 ao capítulo 92 e depois tem o epílogo. Ok? Então, vamos começar no capítulo 84. Uma súbita tempestade. Então, lembrando, Coach, nos episódios anteriores, estava naquela aventura por Trebon, né? E tinha acabado de voltar para a universidade. Para sua rotina, de maneira geral, né? E ele não tinha ainda encontrado a Dena, apesar de muito procurar. Então, o capítulo 84 vai começar com o Coach encontrando ao acaso, assim, na rua, no meio de uma rua de Inri mesmo, Dena. E Dena estava com um homem que nem ele falou, recendia a dinheiro. Esse homem era o Lentarém. Ele, inclusive, começa a questionar, além de conversar de maneira muito afável com Dena, ele questiona de maneira implícita se era ele o mestre Freixo, né? Eu não sei se ela entendeu direito a pergunta ou não, mas ela diz... Parece que não, né? Mas eu não sei se isso realmente ela entendeu. Ela entendeu. Ele não é o mestre Freixo, pelo que ela falou. E assim, a gente tinha visto um Colt muito preocupado com a Dena quando saiu de Trebon, porque ele não tinha notícias dela, né? Ele tinha deixado uma Dena completamente apagada pra ir salvar Trebon do Dracos, né? E aí ele tem a notícia dela Não, naquele barco. Como é que chama o barco que ele usou? Balsa. Tipo, numa balsa que ele trouxe de volta pra Inri, né? Que tinha uma menina bem parecida com a Dena que tinha sobrevivido. Ele falou assim, não, passou por aqui uma menina parecida com a Dena. Não, então ela sobreviveu, que bom. Mas agora foi a primeira vez que os olhos do Colt viu a Dena que estava bem. E aí ela pega e fala assim... Você me deixou encalhada um dia desses. Eu esperei, mas a maré não subiu. Eu achei tão legal, porque eu não sabia. Eu nunca tinha feito a analogia com encalhada de encalhado de barco, sabe? Uhum. Não sei se tem a ver, mas eu adorei. Enfim. É as linguagens, né, gente? As linguagens que eles usam, que são muito poéticas. Aí ele parece que a Dena e esse rapaz podre de rico tinham um compromisso e eles se despedem, assim, mais brevemente. E Coach encontra em frente à eólica Will e Sim. Eles começam a conversar, inclusive, sobre esse encontro com a Dena. Esses amigos insistem que o que eles têm é recíproco, mas Coach teme o contrário e diz que ficaria contente apenas em ser amigo da Dena. Porque eu acho que até ele tem medo de que... Ele acha que tem mais chances de ficar por mais tempo na vida da Dena se ele for amigo. Sim. Porque se ele tentar algum envolvimento romântico, ele gosta tanto dela que teme que ela se vá para sempre e eles percam aquele afeto recíproco que eles têm.
Ok. Aí o Sim vai falar, mas então tá, mas já que é assim, tem a Feyla. A Feyla tá sempre falando de você de maneira super bonitinha. Se tu quiser, chega junto, rapaz. É basicamente isso mesmo, né? A Feyre, ela tá em dívida com o Colt ainda, né? Por conta do salvamento lá dela da Ficiaria. ficiaria. Incêndio da ficiaria. E é isso, realmente. Mas o Colt, a gente sabe que ele tem olhos meio que só pra Dena mesmo, né? E ele é meio pamonhão. Mas assim, Ele é muito cauteloso, né? Sim. Ele é bem cauteloso. Ele gosta tanto dela a ponto de conhecer a natureza selvagem dela, a ponto de não tentar as mesmas abordagens que os meninos geralmente tentam. Uhum. E aí, eles sentados nesse chafariz de frente à eólica, Colt tinha aberto o alaúde, o estojo do alaúde, para o alaúde poder pegar sol nas cordas. E conversando com o Im e com o Simon, o Simon e o William, de repente, eles param na conversa e ficam observando atrás do Colt. Colt, quando se vira, vê Ambrose com o seu alaúde. E aí o Ambrose totalmente já... Maquiavélico. Sim. Ele pega o alaúde do Colt, faz uma cançãozinha, uma troça, assim, dele, de maneira de muito mau gosto e com falta de talento mesmo. Sim. E aí, Colt fica enraivecido e fala: devolve meu alaúde, né? Senão eu mato você. Exatamente. Assim, ele tava sério como uma pedra mesmo, tipo assim. Devolve meu alaúde, senão eu mato você. Tipo assim, bem sério mesmo, sabe? E eu acreditei. Lendo, eu falei assim, ele ia matar esse Ambrose mesmo. Uhum. Ele ia, com certeza. Aí o Ambrose fica até meio sem graça, né? E ele joga o alaúde em direção ao Colt. Tipo assim, você não sabe brincar. Nossa, você não sabe brincar. Isso porque ele tinha escrito uma música ridícula. Feito todo mundo que tava lá perto parar pra escutar ele, porque ele realmente queria que as pessoas escutassem a musiquinha que ele tinha feito pro Colt. Só que o Colt não tava nem prestando atenção na música, ele tava prestando somente atenção no alaúde. Então, quando o Ambrose fala, isso não tem graça, e joga o alaúde pro Colt, e o Colt não consegue segurar o alaúde a tempo, e o alaúde se espatifa no chão e quebra, surge uma memória muito profunda do Colt, que é o mesmo momento em que o alaúde do pai dele tinha sido quebrado naquela briga quando ele chega em Tarbean. Sim, é o primeiro dia em Tarbean que ele perde a única coisa que ele tinha de memória, assim, de item físico que ligava aos pais dele, né? E assim, a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas assim, fazendo uma leitura retrospectiva, que o Eloding explicou, né, daquela questão das mentes, né? Uma mente está desacordada e a outra mente está acordada. E a mente desacordada, provavelmente essa mente que guardava esse sentimento tão profundo, tipo, esse sentimento tão profundo dele de Tarbean e de pai, de Elaú, de música, e foi justamente essa memória tão profunda e significativa que despertou a mente como é que fala mesmo a palavra? A mente adormecida mesmo, a capacidade dele nomear as coisas. E foi isso que aconteceu. Ele chamou o nome do vento, falou uma palavra que ele não conseguia lembrar e que ele não conhecia, pelo menos não conscientemente, e de repente vira uma tempestade de ar naquele lugar. Acaba machucando a Ambrose um pouco e acaba assustando todo mundo. Foi uma panaceia mesmo. E, assim, a gente finalmente tem o que desde o início do livro a gente queria, né? Desde o início do livro a gente quer ele falando o nome do vento. Justamente. Então, desde que ele viu o Ben chamando o nome do vento, desde que ele estava lá na casa do vento escrevendo os papeizinhos, desde que ele conta as histórias do Tarborlin com o vento, de andar no vento, de andar no ar, e aí a gente vê o Colt chamando o vento. E é uma coisa super visceral, né? Uhum. Super vindo de um lugar muito de dentro. Tão de dentro que deixa o consciente dele, a superfície dele completamente abalada, né? Tanto é que ele ficou confuso, desnorteado. O Will e o Sim tiveram que levar ele pro Kilvin, que não sabiam o que fazer com ele, porque ele não estava mais em si. Parecia que ele não estava mais naquele mundo mesmo. E Eloding surge nesse ambiente completamente do nada.
percebe o que tinha acontecido com o coach e sussurra uma palavra no ouvido do coach e pede para que ele repita. Essa palavra seria, eu não vou falar certo, não sei qual é o certo, não sei se existe o certo. Aer Levadsity. Quase que o vento veio, Jordana. Exatamente, Quase. viu? Tem uma brisa aqui. E aí Simon ouve isso e fala, vento? Então assim, eu não sei se ele tá chamando vento na cabeça do coach lá, mas o coach repete Simon reconheceu, a palavra. assim, Parece. parcialmente a palavra. Por exemplo, Sim. nossa, parece que essa palavra eu conheço, que palavra, né? A gente tem essa impressão, pelo menos. Ficou essa impressão mesmo. Aí, coach repete essa palavra e olha nos olhos calmos e profundos de Elodie e melhora. Mas Elodie já tinha partido quando ele tinha melhorado. Nem tinha dado tempo dele agradecer mesmo, né? E aí acaba o capítulo 84, vamos ao capítulo 85. Mãos contra mim. Depois disso, o coach dorme por 18 horas direto, assim. Quando ele acorda, ele toma um banho, toma um café, mas logo em seguida ele recebe a notícia de que ele necessitaria de ir ao chifre pela terceira vez. Pela terceira vez. Segunda vez pelo Ambrose, né? Que Exatamente. foi a primeira vez pelo Remy, segunda vez pelo Ambrose, agora é a terceira vez pelo Ambrose. Mais uma vez. Aí, no chifre, o Ambrose tinha acusado o coach de conduta imprópria para o membro do arcano. A gente tem que lembrar que foram, então, 3 vezes. Então, o coach já sabia aquele código de cabo a rabo. Ele falou assim que chama Herum Codex, não sei como é que chama. Ele falou assim, olha, como eu já tinha sido chamado 2 vezes, a terceira agora eu ia vir me preparado, inclusive eu li mais de uma vez, eu li 2 vezes, pra fazer questão de que eu decorei todas as coisas, porque a gente sabe que a memória do Couto não é tipo assim, li 10 vezes. Não, 2 vezes basta, e você tem certeza que ele leu pra uma pessoa 100 vezes, tipo assim, sabe? E aí ele falou... O mesmo Coase já sabia todas as punições, quantas chicotadas, se era expulso, não era expulso, era suspenso, não era suspenso. Tipo, tudo isso ele já sabia. E aí... Inclusive, ele usa esse conhecimento também para fazer uma contra-acusação. Ele acusa de furto e destruição de propriedade o Ambrose. Então, seria um chifre, assim, com julgamento tanto para o Ambrose quanto para o coach. Sim. Nesse momento, o Remy, que é aquele professor que... odeia o coach mesmo, ia puxar saco do Ambrose, solicita para que uma dessas queixas contra Ambrose seja retirada, pois elas seriam redundantes. Mas, assim, coach argumenta de maneira bem eficaz mesmo. Muito eficaz. E todos os professores, não, mas a maioria dos professores concordam que as acusações devem ser mantidas. Sim, que furto é diferente de destruição de propriedade. Porque o Remy falou que o que o Ambrose tinha feito era só uma coisa, era ter destruído a propriedade. Aí o Coase vai e argumenta lá do jeito dele lá, que tipo assim, se eu tivesse emprestado o meu alaúde para o Ambrose, ele tivesse destruído com a minha permissão antes, tipo, de empréstimo, seria uma coisa. Se ele tivesse furtado e não destruído, seria outra. Tipo, uma coisa assim. Sim. Mas ele furtou e destruiu. Então, são Sim. 2 coisas completamente diferentes e eu exijo que ele tenha 2 punições diferentes. Exatamente. Então, seriam, então, julgados de maneira crescente a ordem de gravidade, né? De ordem crescente de gravidade a essas infrações. Então, primeiro começou Ambrose. Ele foi julgado pelo furto. Não, ele foi julgado pela destruição. É engraçado que... Não, ele foi julgado pelas 2 coisas. Não, eu sei, mas estou falando a punição de cada um. Ah, A punição para um seria pagar o suposto valor do alaúde do item roubado destruído, né? Que seria o valor do alaúde mais um talento de prata. O coach falou que ele pagou por esse alaúde 9 talentos e 6. Então, o Ambrose foi obrigado a pagar 10 talentos e 6 por aquele instrumento. Sim, Agora, já para a segunda infração, coach solicita que seja feita a suspensão de Ambrose do arcano. Porque aí todo mundo acha absurdo. Nossa, furto, só furto e excluir alguém do arcano mesmo, isso é meio exagerado.
Aí coach, com a sua retórica maravilhosa, né, fala, não, implicância e mesquinharia, que foi o motivo pelo qual ele fez isso, são condutas impróprias a qualquer arcano, qualquer membro do arcano. Não temos um arcanista sendo queimado em fogueiras por 200 anos, mas se vocês começarem a admitir que um relar tenha tais condutas, isso vai durar mais alguns poucos anos, vocês estão cavando a própria cova, né? E por conta disso, ele consegue até muitos votos, ele consegue 4 votos a favor, mais 5,5 foram contra, então Ambrose não foi suspenso, mas o coach ficou até surpreso até onde ele conseguiu levar essa argumentação. Sim. A ideia é de que existe uma lei, existe uma regra, mas que os acusantes, então no caso o Ambrose acusando o Coulter e o Coulter acusando o Ambrose, eles têm participação parcial da pena, então eles escolhem o número de chicotadas. Achei interessante então isso. eles têm uma questão... Eles têm um papel ali, sim, parcialmente de decisão. E o Coulter decide não punir o Ambrose com chicotadas. Enquanto o Ambrose já coloca as chicotadas pro Coulter, como a gente vai ver. Exatamente. E acho engraçado que eles perguntam, né? Tipo assim, ele fala, quanto que custou seu alaúde, Coulter? Ele fala, 9 talentos. Aí o Ambrose, o quê? Aquele alaúde velho, seu não custa 9 talentos nunca. Como é que você conseguiu tal dinheiro? Você nunca teve nem 10 talentos na sua vida. Aí os professores, Coulter, você tem que explicar, porque para um aluno que chegou aqui no primeiro bimestre, pedindo pra gente pagar pra você estudar, meio complicado. Ele, a gente sabia que o Coulter estava mentindo, né? Que realmente o alaúde dele não tinha valido 9 talentos. Aí ele, eu ganhei esse dinheiro jogando. Uhum. E aí, como eles sabem da inteligência do Coulter, nem tem como duvidar, né? Enfim, o Elodie, eu acho que nessa hora ele riu quando escutou. Tipo assim, o Elodie é muito trela. Uhum. E é isso, né? Aí foi estabelecido não, fala do Coulter. E agora chegou o momento do julgamento do Coulter, né? Primeiro, Ambrose determinou que queria que fossem 6 chicotadas e teria a segunda parte da pena. Então, os professores aceitaram, concordaram, seriam 6 chicotadas mesmo. E a segunda parte da pena, que seria a expulsão da universidade. E os professores também concordaram. Ou seja, o coach seria punido com 6 chicotadas, mais a expulsão da universidade. E aí o coach ficou revoltado, né? Revoltado assim, ele ficou sem chão. Aí ele falou, minha vida estava acabada. Sim. Uma coisa que eu quero só falar pra vocês é que a gente tem um código de leis próprio para a universidade. Então, dentro daquele território da universidade, existe esse Rerum Codex. E ali, os próprios mestres, eles aplicam as leis da universidade. Fora da universidade, existem outras leis, que é a chamada Lei Férrea. E é isso, eu quis falar isso porque eu acho importante. Generalidades. Cultura do nome do vento. Então tá, partimos para o capítulo 86, que é o fogo em si. Essa parte é muito boa e ela é muito dinâmica também. O reitor pergunta, algum professor objeta essa medida? Tem alguma objeção? Aí Elodie fala, eu objeto. Todos a favor da suspensão da expulsão? Aí todos os professores concordaram, exceto o Remy. Aí o reitor meio que esperando alguma coisa a mais que o Elodie falasse, fala, quer perguntar mais alguma coisa? Aí o Elodie fala, eu queria propor a elevação do coach à categoria de relar. Uhum. Aí tipo, what? O Ambrose quase falece. Aí todos os professores aceitaram, exceto o Remy. Coach se torna relar. Ele acaba de sair de um contexto que tinha sido expulso da faculdade e virou relar. Sim. E, inclusive... E saiu com 9 talentos, 10 talentos de prata. E ainda mais ele seria orientado pelo Mestre Elodie. Que era o que ele queria a princípio, né? E ele super confuso.
ele começa a conversar com a Elodie pra tentar entender o que aconteceu, né? Tipo, what? Aí o Elodie começa a explicar. Não, deixa eu te explicar. Então, o que acontece? A universidade foi construída a partir de uma universidade ainda mais antiga e ainda assim, entre aspas, mais exclusiva. Tinha cerca de 50 alunos nessa universidade. E além das matérias normais, matemática, linguística, esse tipo de coisa, línguas, né, esse tipo de coisa, um grupo ainda mais exclusivo começou a aprender outras coisas, a magia verdadeira, que eles fundaram, então, o grupo dos arcanistas, do arcano. O arcano, Quem tinha a percepção, assim, de ver as coisas de maneira como elas realmente são, ou seja, capacidade de ver Elar, que é a tradução do Elir, perdão, ele pertencia, então, entrava no arcano. Ele podia entrar no arcano. Para evoluir hierarquicamente no arcano, você tinha que provar suas capacidades, suas maestrias em outras partes. Como, por exemplo, para você subir do Elir para o Relar, você tinha que mostrar uma capacidade para nomear as coisas. Sim. Que é o relar mesmo, né? Que é o que relar quer dizer. Capacidade de orar, capacidade de nomear. Sim. E ele até fala uma coisa assim: naqueles tempos o arcano era um destilado forte, agora é um vinho aguado. Eu adoro porque a gente tinha comentado tanto que os mestres, eles são muito bons nas matérias que eles dão, né? Então, por exemplo, o Elxadal é bom em simpatia, o Kilvin é bom em singlística, o Eloding em nomeação, mas não significa que eles não saibam as outras matérias. A gente vê o tanto que o Eloding conhece de história. Então ele sabia do Koyan Rael, lá da Casa dos Ventos, e agora ele contando um pouco da história da universidade pro Koth também. E eu acho muito legal. E aí o Koth pergunta, né, tipo, como que eu chamei o vento? O Eloding fala que das mentes que a gente tinha comentado, que aconteceu de desencadear, de ele acordar a mente desconhecida dele. E ele falou, tipo assim, não, então como eu não posso invocar o nome do vento? Por que eu não consigo lembrar o nome dessa palavra? Por que eu não posso chamar ele? Porque ela voltou a dormir, mas agora ela está dormindo num sono menos profundo do que antes. Agora ela vai ficar mais fácil de você lembrar essa palavra ou de conseguir falar essa palavra mutável, que é o vento. Ele fala, inclusive, o seguinte: o seu ódio, o sentimento intenso desencadeado nesse conflito que você teve com Ambrose, acordou esse urso adormecido. Sim. E que agora esse urso, que nem a Letícia falou, voltou a dormir, só que de maneira menos intensa, só que a gente precisa aprender a domar ele, aprender a invocar ele na hora que a gente quer. Ah, sim. E aí ele mesmo fala assim, é muito comum a gente invocar a nomeação, primeira nomeação, de um momento de vem com uma emoção muito forte. Aí ele fala da primeira vez que ele também chamou o nome do vento. Foi o nome do fogo. O Eloding? Uhum, foi do fogo? Foi. Mas continua. É o nome. Foi numa aula do Elxadal, ou seja, a diferença de idade entre os mestres, né? Tipo assim, o cara era professor do outro. Porque o Elxadal não quis revelar, tipo, uma simpatia muito avançada. Tipo assim, muito, muito avançada. E aí o Koth pega... Espera, existe esse tipo de simpatia? Existe uma simpatia ainda mais avançada? Ele agora que você relar, você vai ter acesso a coisas que você antes não tinha. Aí ele, professor, aproveitando... Na época eu tinha acesso ao arquivo, eu vi uma porta. Ele não só antes de perguntar isso, ele fala assim: então eu vou poder agora ter acesso ao arquivo. Assim, olha, calma aí. Isso daí é outra coisa. Isso daí é o universo do Warren, ele que manda lá. Exatamente. Aí, pode falar agora. Aí ele, não, aproveitando então, professor, que eu tenho acesso agora às coisas mais secretas, tem uma porta no arquivo, chama Valaritas. Aí ele, eu adorei quando eu vi a Valaritas, isso é loading. Eu surtei, eu queria saber o que tinha dentro dessa porta. Bom, pra você que é relar, o único segredo que você pode ter acesso é: essa porta existe. É tipo aquelas áreas secretas dos Estados Unidos que esconde OVNI, sabe? Elas nem existem.
pra nós mortais. Sim, entendi. Tipo, vou admitir que ela existe. Pra você que relar. Tipo, mas é isso mesmo. É bem Eloding. Enfim, aí então acaba o capítulo 87. Eu posso ler só um trecho dele falando sobre a nomeação? Fala. Ele falando assim sobre que nomes, é né? nomeação, Nomes, saber o nome, qual que é a diferença de saber o nome da coisa e a palavra, né, que representa aquela coisa. E aí ele fala, mas, por exemplo, as palavras então não têm poder, as palavras, eu falo aqui, não tem poder nenhum. Aí ele, é mesmo? Aí ele pega e chama, tipo assim, como é que era o nome do menininho? Fulano! Aí vem um menininho, tipo assim, José! Aí vem um José, o que foi, mestre Eloding? É tipo um mensageiro lá. José, leve essa minha toga pra tal lugar. E aí, Cô? Aí vai o José se retira aí. E aí, Cô? Você tá percebendo que tanto que é o poder? É claro que é um poder ridiculamente inferior ao nome da coisa. Mas aí ele fala o seguinte: as palavras são pálidas sombras de nomes esquecidos. Assim como os nomes têm poder, as palavras têm poder. Elas podem acender fogueiras na mente dos homens. As palavras podem arrancar lágrimas dos corações mais empedernidos. Existem 7 palavras que farão uma pessoa amá-lo. Existem 10 palavras que dobrarão a vontade de um homem forte. Mas uma palavra não passa de uma pintura do fogo. O nome é o fogo em si. Isso me faz lembrar daquelas aulas de gramática que coloca aquele retrato do... Aquele negócio de fumar, como é que é o nome? Do cachimbo. Isso não é um cachimbo. Sim, Tipo assim... Verdade. É como assim, a palavra tem um poder, mas ela é uma representação daquilo. Mas parece que o nome, é quase que a essência da palavra, né? É isso mesmo. É basicamente isso. Capítulo 87, então. Audácia. E aí começa com o coach conversando com o Will e o Sim, tomando um corotinho, praticamente, né? E eles discutindo que o Eloding é um doido. Assim, parece que ele tá mais tentando me confundir mais com o que é nomeação do que tentar me esclarecer as coisas e me ensinar as coisas. Sim. E aí... O Paul, ele é um menino que ele é muito bom de memória, ele é um menino muito bom de lógica. E pra nomeação, a gente vê que isso não funciona muito, isso não adianta. Não adianta você ter uma memória de elefante, não adianta você ter um raciocínio matemático, de contas, etc. Não vai adiantar. A nomeação é de uma parte sua que a gente geralmente não tem contato. Então, tipo assim, é outra coisa. Então, o fato do Eloding estar nessa confusão com o Couto e o Couto não entender nada que o Eloding fala e tá, tipo assim, ele é doido, esse cara é doido. Tipo assim, é porque ele simplesmente não tá conseguindo captar a essência da nomeação ainda, né? E também porque parece que o raciocínio do coach é mais concreto, é muito... Sim, muito. Pra entender esse negócio tem que ser muito abstrato, assim, né? Se você encontrasse pro Couto, falasse pra ele que o raciocínio dele é concreto, com certeza ele negaria. Exatamente. Ele falaria que o raciocínio, na verdade, dele é super abstrato, ele é um poeta, ele é escritor de músicas, e ao mesmo tempo contador de histórias, ele escreveu músicas sobre sentimentos, tipo, eu escrevi músicas tipo o vento soprando uma folha na primavera, uma palavra assim, mas pra nomear ele ainda não aprendeu, e tá tranquilo também, tipo assim... E talvez seja esse o motivo, essa abstração tão grande que ele entrou em contato com o sofrimento, a partir do sofrimento. Ai, arrasou! Que seja a chave dele ter conseguido nomear tão cedo e dele ser um bom nomeador no futuro. Arrasou. Gostei muito desse pensamento seu. Seu arraso sempre. Aí, eu esqueci o que a gente ia falar. Lembrei. Então, ele acaba esse momento aí de conversar com os meninos, beber umas e vai jantar com a Auri, né? Ele, inclusive, leva uma bebida alcoólica pra ele. Eu fico pensando, gente, essas crianças têm que parar de beber bebida alcoólica. Mas ok. Aí eles conversam, tem aquelas conversas poéticas de sempre. E aí ele pede, assim, um pouco sem graça. Então, Auri... Não, é porque assim, calma. A gente tem que ter calma pra falar da Auri. Ele leva o lanchinho dele, a janta dela, sempre ele leva, né? E aí sempre ele leva de tipo assim, e o que isso traz? Aí tipo, um pedaço da lua, essas coisas, geralmente eles falam, né? Aí ele leva uma garrafa de vinho do mel. E aí ele fala,
que essa garrafa tem? Aí ele fala, tem uma pergunta no fundo. E aí, quando eles vão jantar e eles vão bebendo vinho, a garrafa esvazia, a Auri pergunta, qual que é a pergunta que você tem? Verdade. Aí ele, Auri, você poderia me mostrar Subterrâneo. o subterrâneo? E aí ela até faz uma troçazinha da cara dele, tipo assim, nossa, Colt, eu achei que você seria mais cuidadoso ou cauteloso. Aí ele, Desculpa. você tá brincando, né, Auri? Ela, eu tô. Aí ela tá assim, ela é muito divertida. E ela é muito elegante, sabe? Ela é muito. Ela tem a Auri, ela é uma das personagens que a gente também traz um pouco de curiosidade. Não, ela é a pessoa mais abstrata desse mundo. Eu adoro ela. Ela tá, tipo, em primeiro lugar, em segundo lugar tá o Elodie. É de abstrato, sim. Aí eles vão... E aí ela topa levar ele. Sim. Aí eles entram naquela gradezinha metálica debaixo da macieira. E aí começa. Inclusive, então eles começam a descer e parecia o que ele achava ser mesmo, né? Tubulações, canos, parecia um labirinto deles. Mas à medida que eles vão descendo, ele percebe que tem construções grandes debaixo da universidade, e bem antigas mesmo. Só que assim, imponentes. O que me faz pensar que talvez o que esteja debaixo dessa universidade seja a antiga universidade. Olha que legal. Isso é uma teoria da Jordana, gente. Mas eu acho que está certo. E é basicamente assim que acaba o capítulo 87, começa o 88 com um capítulo grande, extenso. Bota grande. Muita coisa acontece, que é o 88, Interlúdio Procurando. Engasguei, conversei. Eu acho bem interessante, porque aí voltamos para a pousada Marco do Percurso, né? E aí chega, tá? Como tava nas noites do dia da cega, que é geralmente as noites que os meninos vão, né? O Cobb, o velho Cobb, os meninos, eles voltaram pra beber, pra comer, pra conversar e tal. E aí eles veem um cronista e perguntam, né? Sempre é o Cobb, porque o Cobb é um velho curioso, né? Ô, bicho curioso. E dono da razão. E dono da razão, muito. Tipo a Letícia. Ah! Continua. Aí, ele é só um escritor, um escriba que veio fazer o testamento pro Baixo. O Baixo andou se sentindo mal depois daquela doença, uma doença lá que o Colt falou, lembra daquela doença e tal. Enfim, o Colt justificou que era um testamento pro Baixo. E aí o Cobb chama o cronista pra sentar com eles e ele começa a contar as histórias. E eles estavam contando as histórias justamente do Colt. Né? Sem saber que o Colt era o hospedeiro, mas contando justamente os feitos, as histórias do Colt. E é engraçado porque eles contam de... O Cobb, principalmente, sei lá como é que fala, ele conta de uma maneira super floreada e inclusive histórias que a gente já ouviu e a gente... É muito engraçado, É assim. totalmente diferente, assim. Super distorcido. Num momento diferente, tipo assim, momentos que a gente leu nesse livro agora sendo contados pelo Cobb de uma maneira totalmente distorcida. E o cronista fica tentando corrigir ele. Tipo, não, mas não foi assim que aconteceu. E aí ele, não foi assim não. Então conta você então, meu querido. Tipo assim, lembrando que o Cobb é aquele personagem do início que comia a sopa na frente de todo mundo só pra poder terminar antes de todo mundo e poder conversar na frente de todo mundo. Tipo assim, a história é ele que conta, ele que é o certo. Enfim, aí eles foram contar as histórias do Colt na universidade e eu queria destacar umas coisas. Primeiro, eles falam de uma cidade chamada Severin. Eu gosto de falar. Porque como eu tô. Eu nem sei essa Severin. Enfim, não sei. eu gosto de dar destaque pra coisas que eu acho importante no olhar já de quem já leu mais. E outra coisa que eu acho legal é o seguinte: ele fala assim. Ele começa a contar uma história do Colt da universidade, salvando coisas e tal. Aí ele fala o seguinte: ele ainda não tinha espada. E mesmo que tivesse, ainda não tinha aprendido com os Adembrianos, sei lá, a lutar direito. Então, assim, a gente vai ver ainda nesse livro que o Colt vai falar: amanhã é uma das histórias que eu mais gosto, que é a época que eu aprendo a lutar com os Adembrianos. A luta dos Adenianos, a luta com a espada. Então, assim, já tá rolando um aquecimento pro próximo livro. E eu já adoro, né? Exatamente, os clickbait.
Enfim, o Cobb, ele é bem insuportávelzinho quando eles falam ele fala das histórias. E aí, de repente, eles escutam entrar alguém na hospedaria. Chega um moço todo acabado, meio abobado, que era o que depois o cronista vai identificar como o mercenário que o roubou alguns dias antes, né? Que fez aquele rapa nele numa estrada a caminho do marco do percurso, sem querer. Ele não sabe que estava a caminho do marco do percurso, mas ele estava, né? Então tá, então ele tava lá, esse moço atordoado, sujo, que o Bash vai e fecha a porta atrás dele e o Bash já começa a sinalizar que tinha alguma coisa errada pro hash dele, né, pro coach. Mas tava todo mundo examinando esse mercenário de maneira tão intensa que nem perceberam qualquer sinal do Bash. E esse mercenário fala numa língua incompreensível. Eles tentam entender, mas não conseguem mesmo. E depois disso, o cronista que de fato o reconhece, né? E quando ele o reconhece, ele tenta sacar do mercenário a espada dele. Vai falar assim, você roubou tudo que eu tinha, essa camisa eu nem tive chance de usar, que me custou um talento, né? E isso enquanto tá todo mundo conversando com o hospedeiro, ou com esse cara, esse mercenário, o Cole também tentando falar, tipo assim, o que eu posso ajudar o senhor? Posso servir alguma bebida? O cara tá completamente apático, um cara estranho, sombrio, que não fala. Quando ele fala uma língua estranha que ninguém lá do salão tá entendendo. Aí, de repente, quando o cronista tenta sacar a espada dele, ele segura a espada e começa a falar como se fosse uma voz de um galvão mesmo. Tipo, era bizarro mesmo. Ele aperta a espada até de maneira a sangrar, assim, sem emitir nenhum sinal de dor. E o pessoal ouve até o barulho da espada chegando até os ossos. E o pessoal fica todo mundo meio sem reação, assim, sabe? Teve um momento que, inclusive, ele quebra a espada no meio. Põe a mão no ombro do cronista e o cronista fica morrendo de dor. Só dele encostar, assim, Sim. sabe? E aí, diante dessa situação, Bash pula nesse moço, nesse mercenário. Inclusive, destrói banquetas. Numa hora, ele destrói mesas, assim. E aí, todo mundo parece que acorda dessa pasmaceira. Então, tava todo mundo tão atônico, vendo o que estava acontecendo, tava todo mundo sem reação. Inclusive, o Shep, não sei, ele pega uma faca de queijo e tenta golpear esse forasteiro. Só que esse moço que estava segurando a espada quebrada, pega essa espada quebrada e esfaqueia ele entre as costelas. Shep cai desacordado e sangrando bastante. Coach, então, uma hora ele é avistado por esse forasteiro. E aí, em vez dele tentar bater, alguma coisa assim, ele... e a reação do coach eu acho que é válida descrever. Quando o coach é encarado por esse forasteiro, ele fica meio apático, não sentia medo, mas ele não tinha muita reação também. Sim, foi completamente sem graça, sabe? Uma cara de inabalado, sabe? Tipo assim... É exatamente essa respiração que eu dei agora. Eu tenho a sensação, exaustão, cansaço, sabe? Não só isso, mas eu tenho a sensação que, tipo assim, tanto faz. Se ele me matar, tanto faz. Ai, tem isso também. Eu senti isso nele. Caramba, tem isso muito, Jordana. É a indiferença de defender a própria vida, eu acho. Aí, nesse momento, ele joga uma garrafa de bebida alcoólica nele e tenta fazer uma conexão. Só que essa conexão não dá certo. E eu queria só fazer um parênteses, porque nesse capítulo em diante, até o final, a gente percebe que o coach de hoje tá muito distante do coach de antigamente. É até meio depressivo, assim. Eu até cheguei a comentar isso no Twitter, porque a gente tá presenciando um livro, esse primeiro livro, O Nome do Vento, onde o Cole das histórias, ele tá em ascendência total. Sim. Ele tá numa ascendência completamente, assim, robusta mesmo. Então, ele tá, assim...
subindo como é que fala? PG, que o povo fala, progressão geométrica. Ele tá crescendo loucamente, ele tá aprendendo a nomear, e aí ele tá aprendendo Siglish, que salvou o Batom Dracos, nossa, ele tá, sabe, troca alaúde com 3 cordas se for preciso, completamente inabalado, crescimento total. E aí, nós não sabemos o que vai acontecer nos livros ainda 2 e 3, talvez 4, não sei como é que vai ser o Patrick. E aí a gente tem um Colt no presente completamente apático, sem fazer conexões de simpatia. Não conseguir. Não consegue, que não canta. Então, assim, eu cheguei até a comentar fazer um desenho, né? Que se o Colt fosse um gráfico mesmo, a gente tinha o início do gráfico com uma curva super subindo. Aí essa curva ficaria num vazio depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos livros 2 e 3. E logo depois essa linha ressurge no gráfico, mas numa linha completamente assim, tocando quase o zero. Porque o Colt na pousada marca do percurso, você vê que ele continua com uma memória sagaz, mas que os poderes mágicos, tudo aquilo que parece que tem a ver com algum tipo de magia foi perdido. Sim. Ele não tem mais simpatia, ele não tem mais música. Ele realmente se tornou uma sombra do que ele era. Sim, exatamente. Enfim, aí desenrolando o rolo lá desse forasteiro, né? Por fim, o que foi de... O Bast consegue, né, acertar ele. Sim, mas o que foi de fato ter alguma reação mesmo, que conseguiu realmente derrubar ele, foi o aprendiz do ferreiro, que com aquela barra de ferro bate... Ele vinha usando, né? Exatamente. Desde o Israel. Quase como um amuleto, né? Ele começa a bater nesse forasteiro até ele parar de mexer mesmo, até matá-lo. E um pouco antes, inclusive, dele de fato terminar de morrer, ele vomita um líquido preto estranho e aí acaba, né? E aí ele morre e logo em seguida a pousada se torna o centro das atenções daquela cidade, uma cidade pequena, pouca coisa acontecia. Tinha uns que falavam que ele estava com alguma doença, uma hidrofobia, sei lá. Outros falavam que era um papadoces em abstinência. Outros falavam em demônios mesmo. O que justificava, né? Tipo assim, aí a gente vê a presença do Condestável, que até eu e a Jordana comentamos que a gente acha que Condestável é o xerife mesmo. Uhum. Então a gente achava, tem o prefeito? Prefeito não. É o prefeito e o Condestável é tipo algum aplicador da lei. Uhum. Tanto é que nessa parte ele fala, o Condestável veio investigar porque ele tinha que aplicar a lei férrea. Sim. E ele nem sabia direito o que estava acontecendo, o que tinha que investigar, porque aquilo ali é uma cidade geralmente tão vilarejo, pacata, exatamente. Que, tipo, ele nem tinha noção do que ele tinha que averiguar, investigar, assim. Aí o boato que mais, assim, ganhou repercussão mesmo de lógica pela população foi que o cara era um mercenário, era um viciado em Dênera, que foi atacado diversas vezes e não sentiu nada, porque é um efeito da Dênera, não sentir nada, é um anestésico potente. E aí aconteceu que as pessoas foram indo embora, indo todo mundo embora, ficou Bast, cronista, Colt e o aprendiz de ferreiro, que foi o que matou justamente o mercenário. E aí esse aprendiz de ferreiro tá completamente quieto, calado na dele, o Bast arrumando, o Colt arrumando. Inclusive com a barra de ferro ainda do seu lado. Sim. E aí ele vira pro Colt e fala... Eu acho que não foi Dênera. Eu acho que foi um demônio. Isso pro Colt, falando pro Colt. E aí o Colt pergunta, por que o senhor acha isso? Por que você acha isso? Aí ele, você, Colt, tem uma barra de ferro. Alguma coisa assim. Não, é tipo um bastão, assim, parece ser de outra coisa além de ser ferro. Sim, você tem um porrete debaixo aí do seu balcão. E você não usou ele. E você usou a garrafa de álcool pra tentar colocar fogo naquele cara. Você também pensou que ele era um demônio. E aí, os outros tentaram meio que falar, não, às vezes papadoce é muito comum mesmo. Mas Colt fala, não, ele era um demônio mesmo.
pra dar um pouco mais de paz de espírito, assim, no menino mesmo. E Que, a inclusive, ele fala, meu nome não é rapaz, né? Meu nome é Aaron. É. Porque ele é uma pessoa diferenciada, né? Ele não é, tipo, como as pessoas daqui de vilarejo. Ele veio de fora, ele tinha uma percepção mais aguçada da realidade. E ouvindo isso do Colt, né, tipo, que era um demônio, Aaron se sente mais tranquilo e vai embora pra casa. E fica os três lá, o Baixo, o Cronista e o Colt, matutando sobre o que poderia ser, porque eles sabem que demônios não existem, que provavelmente... Aí o Baixo eles começam a falar que pode ser um daqueles encantados da Terra do Baixo, só que é tipo um encantado do mal, alguma coisa do tipo. É tipo, o que o Bash falou, olha, pelo que parece, é um Maha-Uret. É uma espécie, assim, É o troca-pele. de troca-pele mesmo, né? Mas ele falou, aí o coach falou, alguma coisa parecida da sua raça? Falou assim, ó, você me respeita, rapaz. Ele não tem nada a ver com a minha espécie, não. Essa raça aí nem faz fronteira com o meu povo. Sim. Aí ele fala, mas eu acho que ele seja realmente um troca-pele pelo comportamento dele, mas eu achava que eles estavam extintos há muitos anos e o comportamento deste foi meio assim, meio bobo, meio lesado mesmo. Ele não tentou, quando estava morrendo, trocar pele com outra pessoa, os movimentos dele eram meio lentos, tinha alguma coisa de errada com ele. E qual seria o motivo dele estar aqui? Coach, que está acostumado a carregar toda a culpa do mundo nas costas, imagina que tenha sido ele mesmo. Tanto o motivo de ter aparecido esse troca-peles, como o motivo também de ter aparecido o Scrael há alguns dias atrás. Uhum. Por fim... E a própria ruína da sociedade, né? Uhum, exatamente. E aí, por fim, igual a Jordana falou, o Bash vai começar a tomar conta do ombro do cronista, porque aonde o mercenário encostou no ombro tá esfriado, tá estranho, tá dolorido. E aí ele vai curar o cronista lá, com algumas coisinhas lá, e pede pro Colt, Colt, vai lá pegar pra mim. E aproveita o momento que Colt se afasta pra falar pro cronista com um tom super sério, né? Não pergunta sobre a simpatia, porque a simpatia dá errado. Tá me ouvindo? Não é pra perguntar sobre a garrafa, que é a hora que ele tenta quebrar a garrafa. E uma coisa também que a gente percebe é que Colt, nesse momento, que Bash está pedindo para pegar alguns elementos ali, algumas drogas para fazer o curativo, parece mais que o coach que é o ajudante, que o coach que é o aprendiz, o Bash que está dando as ordens, o que realmente a gente tem a impressão que coach realmente é aquela sombra do que ele já fora, né? Enfim, capítulo 89, Uma Tarde Prazerosa. São coisas assim, é um capítulo mais rápido. Ele fala sobre o açoitamento, que ele repetiu o espetáculo do primeiro açoitamento, não falou, não sangrou, chorou, não falou desmaiou. nada, exatamente. Ele comprou com o dinheiro que ele ganhara do Ambrosio um alaúde super requintado, super chique, comprou ainda 2 mudas de roupas usadas, o vidrinho do próprio sangue, ou seja, ele pagou a Devi, e ainda comprou um vestidinho novo para a Auri. Lembra que a Auri não aceita roupa usada. E aí ele fala assim, no cômpito, foi uma tarde prazerosa. Exato. Apesar do açoitamento, eu aproveitei bastante esse dinheiro. E apesar dos 47 ou 57 pontos Sim. que ele recebeu mais tarde com a mula. Sim. Aí, capítulo 90, casas semi-construídas. Então a rotina do coach toda noite agora era explorar os subterrâneos com a Auri. E ele começou, inclusive, a entender os nomes meio bizarros que a Auri dava para cada lugar. Não era uma lógica muito direta, mas de fato tinha uma lógica por trás. E eles acham um cômodo, eu acho que é em Loadouro, alguma coisa... Enfunado. Que nesse cômodo dava para algum outro local, assim, que era quase que um cômodo que ia se diminuindo, até ficar quase com 1 metro de altura. Coach entrou por ele, mesmo com medo de ficar preso, e ele quase, de fato, ficou. E, de repente, o capítulo para. E depois segue uma continuação que ele chega imundo no dormitório feminino, escondido, para tentar encontrar a Feila.
E, inclusive, rola até uma tensão sexual nesse momento. Sim. Porque ela tá seminua, coberta por um tecido, dando pra ver suas pernas torneadas, parte do seu corpo seminu mesmo. E aí ela fala, o que você tá fazendo aqui, né? Fala assim, não, vou pedir um favor. Tá bom, entra. Aí ele fica meio nervoso assim, fala, não, eu preciso que você encontre de tardezinho um amigo meu, perto da porta de 4 chapas no arquivo. Aí, assim, fica combinado. Só que depois que ele tá saindo desse encontro, ele pensa, putz, eu acabei de recusar a oportunidade de entrar dentro do quarto da Feila, seminua. Eu sou um trouxa mesmo, né? Ai, ele é meio pastel, mas eu não julgo. Aí, no dia seguinte, então, ainda nesse mesmo capítulo, lá vai Feila encontrar o suposto conhecido do coach. Por nenhuma surpresa, quem era o suposto conhecido do coach? O coach mesmo, né? Ele tinha entrado, então, através dos subterrâneos até o arquivo. E ela fica meio surpresa, assim, empurra ele para uma sala. E aí ele fala que ele tem que tomar muito cuidado, que aquilo ali não podia dar certo, que ia dar errado em algum momento. Mas ele fala, mas eu preciso de acessar algumas informações, eu preciso retornar o acesso ao arquivo. E aí ele começa a falar, mas aqui é uma bagunça, eu não acho livro nenhum que eu quero. E aí ela começa a discorrer sobre os sistemas de rotulação dos livros, que por anos e anos, séculos e séculos, o mesmo arquivista Moore tenta ordenar tudo, todo aquele conhecimento acumulado por séculos e séculos, mas aí esse arquivista Moore morre. E aí tenta um outro assumir. E aí chega um certo ponto que o arquivista Moore fala assim, vocês estão organizando tudo errado, eu vou tentar tudo de novo. Inclusive teve uma época que o arquivista Moore, que tinha 2 arquivistas Moore. Tipo assim, é como se tivesse duas frentes, assim, de arquivistas. Que, inclusive, eles tentavam prejudicar o outro, às vezes até queimando coleções inteiras de livro, para prejudicar o trabalho do outro. Só pra gente fechar esse capítulo, a gente então começa a ter contato com o subterrâneo da Auri e com o arquivo do Loren. No caso da Auri, tem os nomes, eu imagino assim, que são muito bons. Então, os nomes, só pra gente ter uma noção dos nomes. Plumário, Saltos, Bosque, Fundura, Cricrido, Urso de Cera, Enfunado. Esse Enfunado, que é um dos nomes que ela dá para esses setores do subterrâneo, eu pesquisei no Google o que significa enfunado. E é abaulado em função do vento. Tanto é que quando ele fala assim, enfurnado, Auri, mas eu não tô entendendo por que é enfurnado aqui. Aqui tá cheio de vento, aqui tá super fresco, mesmo estando a vários metros, tipo assim, ele fala que tava a 30 metros abaixo do solo, tava um lugar super ventilado. Por que é enfurnado? Ela, não é enfurnado. Aí ela pega a capa do Quoth e coloca na lateral, e aí a capa dele faz tipo um barco, sabe? Tipo, aí ele, não é enfornado, é enfunado. Aí ela ri, toda felizinha que ele tinha entendido o nomezinho dela. Eu achei tão bonitinho, porque quando eles acham essa passagem que a Jordana falou, que é essa passagem que vai pouco a pouco se encolhendo, o corpo pra caminhar nessa passagem, teve um momento que ele teve que, tipo assim, engatinhar não, a se arrastar, rastejar. Nossa, deu agonia essa parte. Nossa, deu muita agonia de ler essa parte. E aí ele fala assim, você me espera, Auri, eu só vou ver onde é que vai dar. E ela falou, e se eu não vou, e se você não voltar? Ele, não, então você vai me buscar. Aí ela, não, então tá. É bonitinha demais que ela ficou esperando o Colt. E aí, igual a Jordana falou, o capítulo termina com ele falando assim, e eu achei o que eu tava procurando. Então ele achou, através do subterrâneo, a passagem pro arquivo, a passagem secreta. E usando a lanterninha dele. A lanterninha que ele fez Olho de vaca. Olho de boi. E aí, o que acontece que ele foi chamar a Feila? Poxa, ele finalmente conseguiu acesso ao arquivo. Ele finalmente vai poder procurar sobre o Chandriano, sobre o Zamir. Só porque ele chega num arquivo
caótico, que não tem nenhuma organização. E aí a gente vai de novo naquela parada do Colt, que por mais inteligente, às vezes acontece coisas que são caóticas na vida que a mente lógica não compreende. Mas enfim, isso é pra todos os seres humanos, porque ela falou, Colt, meu filho, o que você está tendo, essa dificuldade que você está tendo, porque ela é meio que, eu não lembro o nome, mas eles são meio que, esses alunos são auxiliares do Loren, tipo assim, Sim. né, que é ela, o William. São arquivistas também. Tem uma palavra exata pra isso, não tô lembrando agora. Mas assim, fica aí a hipótese diagnóstica de que o coach ele é meio autista. Enfim, aí ele vai pra Feyla justamente por conta disso, tipo assim, Feyla, eu preciso que você me ajude, porque eu quero muito saber, eu quero muito achar sobre o Chandriano, sobre a Amir. Ele Só não porque fala diretamente isso. não, ele pergunta depois. Eu falei, eu queria falar. Aí ela fala assim. E aí não é. Tipo assim, ele julga o arquivista. Vocês não sabem arquivar. Aí ela, é mesmo, a gente não sabe arquivar? Então, peraí, vamos pegar esse livro. Esse livro aqui, você colocaria onde? Ele, biografia. Mas e se fosse não sei o quê? Ela começa a fazer umas perguntas e aí ele vai se enrolando, porque realmente é super difícil arquivar os livros. E eu acho muito legal isso. Enfim, é isso. Achei fera também. É muito mais difícil organizar uma biblioteca de centenas de anos, não é mesmo? Sim. Enfim, então, capítulo 91, Digna Perseguição. Digna de perseguição. Verdade, perdão. Então, ele fala mais ou menos como é que passa o período letivo de outono, né? Então, Elodie ensinava, entre aspas, parecia que ele mais queria confundir o coach sobre o que era o processo de nomeação do que, de fato, esclarecer ele sobre isso, né? Mas aí volta o pensamento concreto de coach. Uhum. Tem o progresso, então a gente não tava tendo quase que um progresso nulo nessa arte da nomeação, pelo menos o coach julgava assim. Feyla tinha também a Feyla e o arquivo, né? Então, Feyla estava ajudando ele a como é que achava as coisas dentro do arquivo e o coach passava horas buscando respostas, estudando para as inúmeras perguntas que tinha, principalmente em relação ao Chandriano. E ele passava também muito tempo indo para a eólica. Indo para a eólica, ele conseguia ver a Dena. De vez em quando, não, né? Na verdade, sempre ele encontrava a Dena acompanhada de algum pretendente. Sim, ela fala que com a transição de outono para o inverno, o tempo piorando, cada vez mais ele encontrava a Dena lá em Ningri. E aí o capítulo restante é basicamente ele refletindo sobre a Dena, novamente naquele tipo assim, falo ou não falo, e aí o Simon falando que a Dena é cruel, e aí ele fala, cruel é uma boa palavra para descrever a Dena. Quando uma tempestade vem e destrói toda a casa, você não fala que a tempestade foi má com você ou que a tempestade foi mesquinha. Você fala que a tempestade foi cruel. Então, a Dena, ela se compara com eventos naturais mesmo. Eventos selvagens. Eventos selvagens. E aí ele pega e ele faz uma pergunta, depois ele vai para aquela Koyan Rael, a casa do vento, faz uma pergunta sobre a Dena, joga o papelzinho fica rodando eternamente e não dá uma resposta para ele. Aí ele não tem resposta pra ela, né? E outra coisa, que ele faz um novo clickbait. Ele fala também que a rixa de Ambrose foi meio que deixada de lado temporariamente. Diz que Ambrose conseguiria sua vingança só posteriormente. Aí ele fala, fui apanhado com a boca na botija e obrigado a deixar a universidade. Cena dos próximos capítulos. Como que isso não é clickbait? Isso é muito clickbait, né? Exatamente. Tipo assim, ele conta como foi... E aí sem contar como foi. Sem contar como foi, exatamente. E aí a gente vai ver, vai ser genial. capaz que uma coisa completamente diferente do que a gente imagina. Porque como eu imagino que ele vai ser pego na boca da botija no arquivo. Sim. Mas eu suspeito que talvez não seja assim. Tão óbvio assim, né? Porque Patrick... a gente viu que ele não incendiou o Trebon. Exatamente. Né? Quem incendiou o Trebon foi o Dracos. Ele é um safado. Ele brinca com a nossa cara. Sim. Capítulo 92 é o último capítulo, depois é o epílogo. Então, é a música que toca. Então a gente volta pra hospedaria, pro marco do percurso, em que todos vão dormir, coach fica um pouco mais para organizar as coisas, e o cronista vai se deitar, né? Ele vai, deita no quarto
E aí ele percebe que mesmo com o quarto trancado, as roupas de cama tinham sido trocadas. Ah, só antes da Jordana falar sobre o deitar, né? O Colt, quando ele fala, não, deu por hoje, eu acho que eu construí o alicerce da nossa história. E ele fala, ai, amanhã vai ser muito legal. Amanhã eu vou contar minha viagem à corte de Alveron. Amanhã eu vou contar sobre a minha aprendizagem da luta com os Adendrianos. E eu vou falar sobre a Feluriana. Então, tipo assim... Os clickbait. É os clickbait. Ele tá falando, tipo assim, o que vai acontecer amanhã? E, tipo assim, eu fico empolgada. Tipo assim, eu fico muito empolgada. Sim. Não só o Baixo, não só o cronista, mas nós também. Aí, então tá, né? O cronista deita na cama e ele percebe que a roupa de cama tinha sido trocada pelo cheiro adocicado da roupa de cama, né? Só que o quarto dele tinha ficado trancado o tempo todo. Isso deixa ele um pouco inseguro. Por conta disso, ele fica com o amuleto do ferro no peito, ele tranca a porta, e não só tranca a porta, ele empurra uma cômoda pra trancar a porta, e só assim ele consegue dormir em paz. Só que no meio da noite, o fucking Bast, ele acorda, aparece na ponta da cama dele, assim, e ele acorda super assustado, né? E o Bast começa a ameaçar ele. Olha, você vai curar, basicamente, o coach, né? Se você não curar... E se você não eu curar... faço sua vida no inferno. Exatamente. Você é meu. Nossa, essa parte é muito doida. Sim. Porque ele fala, você vai se demorar nas partes boas, você vai falar apenas as partes boas pra fazer o coach voltar a ser o que ele era. Porque toda vez que ele se vai pra trás daquele balcão, ele começa a não só fingir que ele é o hospedeiro, mas ele começa a acreditar que ele realmente é só um hospedeiro. Eu acho tão engraçado porque ele fala em uma parte que ele fala assim, nós encantados sabemos muito bem o que é a máscara e o que somos nós. Achei bem legal isso. E vocês humanos não sabem. Então vocês se confundem muito fácil com a máscara de vocês. E o Cole está se confundindo muito. Há um ano atrás, quando a hospedaria fechava, o Cole virava o Cole de novo. Mas hoje em dia, quando a hospedaria se fecha, ele continua sendo o hospedeiro. Ele continua sendo o coach. A desgraça. Lembra que o Kilvin falou? Sim, demais. E a gente tava até conversando aí, Jordana, o quanto o Baixo ele é meio obsessivo, né? A gente não sabe explicar por que ele é obsessivo desse tanto com o Colt. Tipo assim, a ponto dele fazer ameaças graves pro cronista. Tipo assim, de fazer a vida do inferno, do cronista um inferno na Terra. Tipo assim, eu vou fazer sua vida um inferno nos quatro cantos se você não fizer o que eu quero. Você é meu, eu te controlo. Tipo assim, é uma coisa, tipo assim, bem... Sabe o que é essa atitude meio servil e até meio, às vezes, inocente, mas por outro lado, bem má, assim, me lembra? Qual que era o nome daquele Dobby? Do Harry Potter. Nossa, mais ou menos, porque o Dobby era muito gentil, né? Tipo assim, ele não tinha muito... Mas o Dobby fazia uns estragos. Ele tinha umas atitudes meio... Mas assim, essa coisa de ser super servil ao seu amo... Mas no caso o Colt não tem consciência disso, né? Não. Pelo menos até igual onde a Harry. gente... pelo menos até a gente sabe, né? E aí ele fala outra coisa, né? Que nesse diálogo ele solta. É que ele fala assim, você foi um dos que pegaram as pistas que eu mandei. Eu mandei várias. Você foi um dos que pegaram a garrafa que eu joguei no mar. Tipo isso, sabe? Então, tipo assim, eu vim aqui porque você se embebedou num lugar e você falou demais. Ele, não, eu não me embebedei. Fiz de propósito. Isso é um pedido de socorro. Eu queria que alguém viesse aqui. Podia vir qualquer pessoa. Podia vir inimigos. Que eu estaria bem. Será que é por isso que essas coisas estão aparecendo? Né? Oh, meu Deus! Jordana é genial! Eu não tinha pensado nisso. Às vezes, nesse pedido de socorro, essas coisas estão começando a acontecer porque tá soltando pistas demais, às vezes, né? Faz sentido. É bem dóbio. É bem dóbio, bem doidão, malucão. Mas outra coisa que eu achei engraçado, uma coisa que eu achei importante nesse capítulo também foi o seguinte,
o Dash, ele tinha encorajado, alguns meses antes, do coach mesmo escrever suas próprias memórias. Ele ficou empolgado com isso, começou a escrever há alguns dias, mas teve um momento que ele simplesmente parou e voltou a ficar soturno, talvez até um pouco mais, como antigamente. Então, assim, tinha escrito algumas páginas que ninguém nunca leu e que tinham ficado esquecidas na cômoda dele lá. Mas, assim, ele precisava que alguém ressaltasse apenas os atos heróicos, não o motivo pelo qual o coach se penalizava tanto, que a gente começa a pensar, putz, o que aconteceu, né, de tão grave. Enfim, aí acaba o último capítulo do livro, 92, e aí vamos ao epílogo, que não deixa de ser um capítulo também, bem breve, mas é. E tal como o primeiro capítulo, o título é um silêncio de 3 partes. Então tá, então agora quais são os silêncios? O primeiro é o silêncio das ausências. É essa quietude oca, repleta de ecos de coisas que faltavam. Faltavam hóspedes, faltavam música. E ele fala assim, não podia haver música. Então, tipo assim, realmente tem uma coisa muito pesada mesmo que envolve essa ausência de música na vida do coach. O segundo silêncio é o do cronista, que é imóvel, esperava de olhos arregalados à espera do sono, que não vinha, porque estava cagando de medo do Bash. Exatamente. Mas era um silêncio pequeno e soturno. O maior silêncio era o terceiro silêncio, que era às vezes um pouco difícil de entender. Que era um silêncio que às vezes a gente percebia em um desenho louco de um livro de memórias em cima da escrivaninha, que é a escrivaninha de coach. A gente começa a pensar, que desenho é esse, meu Deus? E era o silêncio de coach, o maior de todos, que englobava os 2 outros acima dentro de si. Era o som paciente de um homem que espera a morte. Som de flor colhida. Exatamente. Oh, isso foi muito deprimente. E meio que veio com a sensação nos últimos capítulos de que o coach realmente tá muito mal. Sim. Então, gente, é isso. Finalizamos o livro, né, Jordana? Jordana leu as 600 e poucas páginas. Tá de parabéns, Jordana. Palmas pra nós. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer, então, todo mundo que ouviu. Os nossos amigos mais próximos, mãe, e pessoas Obrigada, e pessoas que a gente não conhecia antes. Então, o Danilo, que mandou o e-mail, o Wesley, que sempre manda mensagens pelo Twitter, e outras pessoas pelo Twitter também, que estão sempre, às vezes, curtindo a gente, que é super importante, às vezes, mesmo que a gente não se fale e tal, mas é muito legal vocês estarem participando das enquetes e tal. A J-Mo, abraços pra J-Mo. Que no caso é a própria Jordana. E aí a gente vai fazer... Mas eu acho que um episódio, ou talvez 2, não sei, vamos ver. Reflexivos pra gente fazer um resumão nesse... Não resumo com o intuito de resumir o livro, mas conversar sobre o que a gente leu, refletir. Expectativas, esse tipo de coisa. E aí eu vou acabar comentando um pouco das enquetes que eu soltei no Twitter. Tá certo? Valeu, gente, é isso. Fiquem com o Pelu! Boa semana pra vocês, gente. Tchau!